Prontinho. Então, deixa eu abrir, já que Professora, tu pediu. Oi. a tela pra mim tá no meio, tá cortada no meio. É porque eu comecei a gravar, meu bem, mas já vai resolver, viu? Peraí. Pra mim tá normal. Calma aí. Tá, Pronto? só tá o nome Hebreus. Eu só botei isso mesmo. Tá, voltou, Denis? Ou Professora, foi Vinícius que chamou? Oi. já são pra mim só tá o 4h37. Obrigada. Pronto? Desliguei o microfone. Quer acelerar o tempo? Ainda são 16. Desliguem o microfone. Aguou. Obrigada. Então, gente, os hebreus. Eu vou colocar aqui os pontos e aí nós vamos comentando, tá? Então, os hebreus, eles foram um povo onde o registro principal da sua existência dentro da sociedade se dá por meio dos registros que tem na Bíblia, lá nos livros pentateucos, tá? Pentateuco porque são 5. Pentateucos porque são 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Esses 5 primeiros livros do Antigo Testamento conta a história de um povo, tá? Um povo hebreu que era o descendente de Sem, filho de Noé, tá? Então, por isso que eles eram chamados de semitas, certo? Então, essa primeira parte aqui sobre os hebreus está resumindo e vocês sabem que depois a gente fala um pouquinho mais sobre eles. A crença que eles tinham era uma crença em um único Deus, tá? A crença dos hebreus era uma crença monoteísta, um único Deus, certo? Então, segundo o que eles acreditavam, eles tinham sido escolhidos por esse Deus para ser um povo abençoado e seguir caminho até uma terra de promissão. Era essa palavrinha que eu estava tentando lembrar. Promissão, uma terra que manava leite e mel, uma terra assim muito boa para eles, se eles fossem fiéis, tá? Segundo a promessa desse Deus, que era a terra de Canaã. Nós vimos que Canaã não era só uma coisa religiosa. Canaã era um espaço geográfico. Canaã não só existiu como existe, porém hoje com outro nome. Mas Canaã é um território realmente muito fértil, é no litoral, tá? Com terras férteis, com uma quantidade de água razoável. Então, Canaã, sim, Canaã existiu e existe. Então, não é só conto, não é só coisas baseadas na fé, não. Canaã realmente existiu e foi um território ao qual os hebreus eles entraram em conflitos com outros povos para ter propriedade. Tipo, imagina os hebreus chegando lá. Ah, isso daqui é nossa terra. Aí os cananeus e os filisteus olhando assim, tipo, terra de onde? Quem disse que é essa terra? Aí ele foi, meu Deus, que Deus? Foi Baal? Foi quem? Eles não conheciam Deus Jeová ou Yahvé, como eles chamavam. Então, os hebreus eles entraram em conflito com os povos que ali já viviam, devido a essa crença de que a terra de Canaã foi prometida a eles, tá? Então, nesse período que os hebreus eles estiveram no percurso até Canaã, eles foram divididos em 12 tribos, certo? Conhecidas logo depois como as 12 tribos de Israel, tá bom? Então, eles chamavam o seu Deus de Jeová ou Yahvé, e essas tribos elas eram governadas por patriarcas. O que seriam os patriarcas? Seriam homens, claro que eram homens, né? Tipo, mulher nem pensar. Só Débora que teve um papel, mas esse é mais lá na frente, é já quando chega em Israel. Mas no deserto era patriarcado, era homem, só homem podia governar. Então os patriarcas eles governavam e acreditavam também que os patriarcas eles eram homens escolhidos por Deus para guiar o povo. Um dos principais patriarcas que foram citados na Bíblia é Abraão, certo? Abraão, logo depois Isaac, Jacó. Então são patriarcas que tiveram um papel muito importante e muito relevante, que inclusive está lá na Bíblia. Abraão é conhecido como pai das nações. Tudo isso com base na Bíblia. Nós aprendemos que a Bíblia ela não é somente um registro religioso, como sim é um registro histórico, tá? Oi, Fernanda.
Abraão só é o líder, não. Como é que se chama? Patriarca? Sim, é porque ele foi declarado como fosse o amigo de Deus, por isso que ele é? O Ou quê? é por causa de descendência? Não, ele foi chamado por Deus, segundo a Bíblia, até porque isso é tudo com base na Bíblia. Segundo a Bíblia, Abraão ele foi chamado por Deus por ele ser um homem justo e temente ao Senhor. Ele era um cara justo, era um cara legal, sabe? Então, segundo a Bíblia, ele foi chamado por Deus por ele guardar os ensinamentos daquela religião monoteísta, segundo a Bíblia, tá bom? Então, falando aqui sobre a origem e a localização, deixa eu botar aqui esse mapa pra gente dar uma olhadinha nele. Olha só, então, como eu já comentei com vocês, os hebreus eles têm origem semita, descendente de Sem, que é o filho de Noé. Eles habitavam a Fenícia, a Síria e deserto da Arábia. Olha aqui, coloquei aqui para vocês. Aqui nós temos o Egito, a civilização que nós já estudamos. Aqui nós temos Israel, que logo depois quem vai dar origem a Israel são os hebreus, junto com os cananeus, que aí eles se denominam israelitas, eles formam a cidade-estado de Israel, tá? Aqui nós temos Jerusalém, que logo depois vai ser considerada a capital também. E aqui nós temos a Jordânia, Cisjordânia, por esse ladinho aqui, que inclusive vamos ver nos próximos capítulos falando um pouco sobre os persas, certo? Então, basicamente, Canaã ficaria aqui na faixa de Gaza, subindo, tá, gente? Canaã ficaria basicamente aqui. Então, quando esses hebreus eles tiveram destino a Canaã, certo? Eles já dominavam, sim. Ah, gente, falando, os hebreus eles saíram lá do Egito. Tinha acabado de me passar aqui em comentar essa parte da história. Então, os hebreus eles tinham saído lá do Egito. Um pouquinho mais na frente vai falar sobre isso. Eles tinham saído lá do Egito em um movimento de êxodo. Êxodo é saída, tá? A gente sabe que foi um movimento de saída, foi uma revolta popular e foi liderada por Moisés, certo? Daqui a pouco a gente chega para falar sobre isso. Então, assim que os hebreus eles descobriram a agricultura, eles se fixaram, certo? Nas margens dos rios, inclusive o Rio Jordão, tá? Então, eles eram seminômades, quer dizer que eles não passavam um dia no lugar, eles poderiam passar 1 ano, 2 anos, opa, vamos andar mais. E assim, eles foram, mudavam de lugar, óbvio que eles se fixavam próximos aos rios, aos locais onde podiam dar uma certa assistência, já que eles plantavam para sobreviver, tá? E os que não se fixaram ali próximo do Jordão, eles viviam dentro do deserto, próximo aos oásis. Olha, tipo aqui, ó. E tudo isso aqui é deserto. Tá vendo essa manchinha azul? Pronto, aí era água. Então, aqui próximo deveria ser um oásis. Um oásis, gente, é um local no deserto onde você tem a presença de água e até de vegetação. Tipo um paraíso. Praia, só que uma pequena quantidade de água e volta cheio de desertos. Isso, seria tipo um paraíso no meio do deserto. Água, vegetação no meio do nada. E os oásis realmente existem, tá? Então, olha só. Nós já comentamos sobre esse mapa. Então, falando sobre a organização política e social do Egito. Opa! Bom, gente, então, lá no Egito, eles tinham o faraó. Para os hebreus, existia o patriarca. Então, se para os egípcios o faraó era muito poderoso e tinha que ser respeitado, para os hebreus, o patriarca era a lei maior. Se o patriarca dissesse, você vai casar com fulano, tipo você, uma menina de 12 anos, vai casar com fulano que tinha 50 anos, você tinha que casar. O patriarca não mandou? Mas não é meio... Não é, Fernanda, não é. Uma criança casar com um idoso. Para a época, inclusive em algumas até religiões ainda existe muito isso. E não só pelo ponto de vista religioso, mas pelo ponto de vista cultural. Ainda existe muito isso. Sim, se dissesse, pronto, acontecia o seguinte, tipo, a menina ficava menstruada, pronto, a menina menstruava, já podia casar. Tipo, se ela ficasse menstruada com
12 anos, pronto, ali já pode casar. Porque era o objetivo da mulher dentro dessa época aí, tá? Ela ser dada em casamento. A mulher não tinha papel nenhum, minha gente. Tinha nada. O único papel que a mulher tinha era casar. Só isso. É tanto que as meninas também até que iam para a escola dentro da civilização hebreia. Elas até que iam, mas elas iam para um tipo de escola de menina, onde elas aprendiam coisas específicas para meninas. Coisas específicas, no caso, para o lar, né? Costurar, pintar, fazer cestos. Então, isso elas aprendiam. Enquanto os meninos iam estudar outras coisas para homem, adquirir conhecimento social, adquirir conhecimento político, tá? Então, a sociedade patriarcal era apenas homens que tinham direitos políticos e econômicos. A mulher era um objeto, era uma posse do homem. A mulher não tinha vez. Se a mulher não fosse casada, ela era mal vista. Eu não sei se vocês acompanham algumas coisas sobre a Bíblia. Na Bíblia tem a história de Ruth e Raquel, que ela era a sogra dela, né? Não sei quem. Não, Raquel. A Raquel não, professora. Não, tem alguém que é sogra de alguém, não sei. Sei que tem uma mulher, eu acho que é Ruth mesmo, viu? E é Ruth e Raquel, eu tenho quase certeza. A Raquel era sogra de Noemi e Ruth também. Pronto, essa daí, Fernanda, muito bom. Eu não sou muito boa nessas coisas da Bíblia, não, mas é essa daí mesmo. E aí, gente, elas eram mal vistas porque uma era viúva e a outra não tinha casado. Então, a mulher, quando ela não era dada em casamento, oxe, era um peso para a família, ter que saber que tem uma mulher lá que não cumpriu o seu papel. Qual era o papel, gente? Crescer e multiplicar. E eu não tô falando de multiplicar tipo 2 filhos, não. Era dezenas. Enquanto a mulher tivesse condições físicas e ainda fosse fértil, ela tava lá. Fazendo filho. Quantas vezes? 10 filhos. Pronto. 10 filhos tá um número bom. Excelente. E era assim o mandamento que eles tinham. Então, após o casamento, a mulher era propriedade do marido. Isso mesmo. Divórcio? Menino, era mais fácil a mulher morrer do que se divorciar. Oi, amor, diga. Misericórdia. Quando uma mulher se tornava viúva, ela era, tipo, vista como uma vergonha na sociedade ou não? Era assim. Depois, assim, se ela já fosse muito velha, tava tranquilo porque ela não tinha culpa de ter ficado viúva. Agora, se ela fosse nova, olha só. Digamos que eu case e meu marido tem 2 irmãos, tá? E aí meu marido foi e morreu. Um desses 2 irmãos vai ter que casar comigo. E era super normal. Só não podia eu, como mulher, tá? Ficar sem marido. Então, meu marido morreu, o irmão dele, se quisesse, poderia me tomar como esposa, porque, gente, existia a bigamia. Olha aqui, coloquei até aqui pra gente comentar. Bigamia, no caso, tá entre aspas aí, porque hoje pra gente é contra a lei. Bi vem de 2. Então, o homem, ele poderia ter 2 esposas oficialmente, tá? Lá casada com ele casou. Aí a primeira esposa tá lá de boa. Ah, vou arrumar outra esposa. Tipo, claro que ele podia, ele era homem. Então, pra eles, ter mais de uma esposa era comum. Comum mesmo. Então, não era meio que bigamia. Só botei aí pra citar pra vocês. Então, se acontecesse isso, da mulher ficar viúva, o irmão do marido poderia tomá-la assim como esposa. E ela ia ter que... Não tava nem aí se gostava, se era bom, se era ruim. Aí, se não tivesse irmão, ficava igual no caso de Ruth e Noemi, segundo o Esté. Não sei se é Noemi, mas deve ser Esté. Você deve saber mais do que eu nessa parte. Então, gente, era assim: a mulher era vista como um objeto. Se você fosse pai e tivesse 5 filhas, seu objetivo era que suas 5 filhas casassem. Porque se não casassem, minha gente, você era mal visto. Você estava descumprindo o mandamento do Senhor. Oi. Tipo, quando a mulher fica viúva e se ela é nova, ela é uma vergonha para a sociedade. Isso acontece com os homens também naquela época? Não, o homem não ficava viúvo, não, assim, muito tempo, não, gatinho. Era assim, ó, tipo, eu tô lá, tá? Digamos que eu seja um homem e minha mulher morreu.
Tá, ela morreu, eu tenho outras esposas. Se eu só tivesse casado com uma, que que é que eu nem poderia uma... casar com outra? Eu não sei como é que fala, mas tipo, tem várias pessoas que falam assim, hoje em dia, que é passar o rodo, que é ficar com uma pessoa e depois ficar com outra. Pois é, isso nem existia, que primeiro que mulher beijar um homem antes de casar, Ave Maria. Ave Maria, escândalo total. Então não tinha isso não, mas os homens podiam, é claro, né? Sempre foi dado muitas coisas aos homens e nada às mulheres. Então, o que que acontecia? Dentro do casamento, se o homem poderia ter duas, até três, mais do que isso, né, na verdade. Poderia ter uma quantidade boa de esposas, porque ele era homem. O papel dele era cuidar das mulheres e ter muitos filhos. Estava dentro da lei do Senhor, tá? Então ele poderia. Gente, tudo isso era dado por lei. Então tudo isso podia. Hoje a gente vê com um tom de escândalo, nossa, duas esposas. Mas naquela época era uma coisa normal. Então se acontecesse de ter uma esposa só e aí ela morresse, oxe, ele poderia no outro dia já tomar outra mulher como esposa. Só não podia ficar sozinho. Porque como diz lá na Bíblia, não é bom para o homem que ele esteja só. Tudo isso é baseado lá na Bíblia, gente. Sim, e aí falando sobre o momento dos escravos. Os hebreus também faziam escravos. Eles tomavam outras pessoas como escravos como meio de quitação de dívidas, certo? Só que não eram escravos como nós tivemos o período de escravidão africana, que era uma escravidão baseada na cor da pele, tá? Era uma escravidão que os escravos poderiam ter bens, poderiam casar, poderiam até ser convertidos ao judaísmo, certo? Então eles podiam sim ter algumas regalias, porém eles não tinham a liberdade, eles tinham essa vergonha que era ser escravo de outra pessoa, tá? Falando da organização política deles, já comentamos um pouquinho sobre isso, não é? Eles tinham as suas leis, tá bom? Então, tinham que ser cumpridas. Quem estava ali para garantir que a lei fosse cumprida? O patriarca, tá? E aí, deixa eu botar aqui um movimento social. Aconteceu, gente, um movimento social muito conhecido mesmo, tá? Que vamos comentar sobre ele. Então, aconteceu uma seca na região da Palestina e provocou a saída do povo hebreu para o Egito. Então, até aquele momento, o povo hebreu, eles estavam vivendo lá no Jordão na paz, de boa. E o que aconteceu? Secou lá, naquela parte da Palestina, os rios que eram perenes, que duravam o ano inteiro, eles secaram. O que é que o povo hebreu tinha que fazer? Oxe, vamos atrás de onde tem água. Onde é que tinha água mais próxima ali? Lá no rio Tigre, no rio Eufrates, lá no Egito. Bora pro Egito. Só que quando os hebreus chegaram lá, os egípcios estavam sob o domínio dos Ixos ou Ixisos. Lembra que era aquele povo oriental que tinha dominado o Egito lá quando o Egito estava no Baixo Império? Pronto. Então, isso realmente aconteceu. Foi por isso que os egípcios foram para lá. Gente, os hebreus não foram para o Egito obrigados, não. Eles foram porque eles quiseram, certo? Por causa da seca que houve na Palestina. Só que quando chegou lá, eles tiveram a má sorte de os Ixos invadirem o Egito. E quando os egípcios se rebelaram contra os Ixos, eles conseguiram se livrar desse povo invasor, eles também viram os hebreus como inimigos. Olha, eu não quero saber se é oriental, se é da Palestina. Eu quero saber que está aqui no Egito, certo? É um povo invasor, então vai ficar aqui como prisioneiro. E foi o que aconteceu. Os egípcios, eles dominaram, tá? Eles se livraram dos Ixos e começaram a perseguir os hebreus, certo? Então, durante todo esse período, foram centenas de anos que os hebreus ficaram como escravos dos egípcios, até surgir a figura de Moisés. Moisés, ele foi um hebreu achado no Rio Nilo e criado como realeza egípcia, tá? Então, Moisés, ele foi o líder dessa revolta social, tranquilo? Então, Moisés, ele fez com que o povo, os hebreus, saíssem lá do Egito, com base naquele filmezinho que vocês já viram da Disney, muito legal, Moisés, o príncipe do Egito, e ele rebelou-se contra a ideia, ele rebelou-se contra o faraó e fez com que os hebreus, como ele era um hebreu também, descendente de hebreus, ele
fez com que esse povo saísse do Egito em busca da sua terra prometida. E aí começou a peregrinação do povo hebreu no deserto. Moisés foi o primeiro patriarca, ele começou essa ida, porém ele não terminou. Ele morreu antes de chegar a Canaã e Josué assumiu. Durante esse período, os hebreus, dentro dessa peregrinação, começaram a se comportar muito mal. E aí Deus deu para ele as tábuas dos 10 mandamentos, que eram leis para que o povo conseguisse se manter em ordem, né? Porque sem lei a gente não consegue viver. Deu essa tábua dos 10 mandamentos, eles conseguiram teoricamente viver em ordem, mas o povo hebreu era um povo difícil, gente. Convenhamos, você liderar e lidar com pessoas é muito difícil. Imagine Moisés ter que lidar com aquele tanto de gente. Aí ele chamava os juízes e tudo mais, tá? E aí aconteceu que o povo foi lá, ó, para Canaã. Vai dar tempo da gente terminar até essa parte. Nossa aula termina às 5h10. Então, toda essa história, gente, ela foi marcada por conflitos. Primeiro, os hebreus saíram da Palestina, foram para o Egito, foram aprisionados lá, depois foram libertados, levados para a terra da promissão, Canaã. Mas tá, beleza. Só que chegando em Canaã, gente, como a gente comentou, Canaã já estava ocupada. Lá em Canaã já tinha filisteus e já tinha os cananeus. Então, os filisteus e cananeus não entenderam como do nada chegou aquela multidão de gente lá, dizendo que a terra era deles. Então, começou aí conflitos pela propriedade de Canaã. De um lado, os hebreus, Canaã é minha. Canaã foi promessa de Deus. Do outro lado, os filisteus e cananeus. Meu filho, seu Deus eu nem conheço, só pra você ter ideia. Dê meia volta, volta lá pro Egito, volta lá pro deserto. Porque aqui seu Deus nem tem voz. Quem manda aqui é Baal, quem manda aqui é a mãe terra, não sei quem, não sei quem. E os hebreus, não, vou ficar aqui, porque aqui é uma terra de promessa. Então, começou aí os conflitos. Então, temos 3 teorias, tá? Para a ocupação de Canaã, certo? Olha aqui, gente, de novo a entrada desse mapa para que vocês consigam se localizar. Então, aqui eu tenho o Líbano, aqui em cima. Aqui eu tenho a Síria e aqui eu tenho a Jordânia. E aqui eu tenho o Egito. Então, toda essa confusão aconteceu aqui, ó. Tá bom? Aqui já é o estado de Israel, que vai se formar daqui a pouco, tá? Canaã, teoricamente, era para ser aqui, ó. Foi aqui, tá? Próximo ao litoral. Cuidando. Vou botar as 3 teorias. Tem uma que eu achei que eu tenho que colocar. Não, tá tranquilo. Então, a ocupação pacífica. Pacífica, ó, é tipo paz e amor, tá? Que quase não houve conflitos. Os hebreus foram se instalando aos poucos e os conflitos eram raros. Os hebreus chegaram como quem não queriam nada, foram se instalando. Os cananeus olharam, deixa, tem muita terra, deixa esse povo entrar. Beleza, teoria pacífica. Isso, nós temos a evolução pacífica, tá? Aqui os hebreus e os cananeus, eles se fundiram pacificamente. Porque a gente vai ver daqui a pouquinho que os hebreus e os cananeus formaram um único povo, que eram os israelitas. Então, segundo essa evolução, eles chegaram de boa. E aí, cananeu, tranquilo, tranquilo. Começaram a se conhecer. Hebreu com cananeu começaram a se casar, começaram a ter ali filhos, então começaram a virar amigos e aí formaram um único povo, certo? E também teria uma terceira teoria, que é a teoria da revolta. Ou seja, que conta que nunca existiu o êxodo hebreu, isso é só historinha, tá? Que nunca houve essa ideia de, meu Deus, as pragas do Egito, atravessamos o Mar Vermelho. Diz que isso nunca existiu, tá bom? Diz que os camponeses que viviam lá no Egito acabaram tendo ideias inovadoras. Opa, por que ser escravo se eu posso ser livre? E eles começaram esse êxodo aí, começaram essa saída, sem ter necessariamente a história de que teve uma pessoa que liderou tudo isso, tá? E aí eles acabam adquirindo novas ideias, que seriam a ideia do... agora, por que eu vou ter que adorar 30 deuses? Eu não posso ter só um? E aí isso gerou conflitos. Então começou aí o conflito entre um povo e outro. Essa seria a teoria da revolta. Revolta contra quem, gente?
contra a ideia de você ter que adorar um só Deus, você ter que adorar muitos deuses. Por que você não pode adorar um só Deus? Eu não tenho liberdade para escolher quem é que eu vou adorar? Então, essa seria a terceira teoria. E aí, gente, vamos falar sobre a formação do Estado. Crianças, quando a gente fala de Estado, a gente fala de organização. Nós aqui em Pernambuco, na verdade, todos os estados do Brasil, nós nos organizamos em cidades e estados. Isso quer dizer o quê? Que nós temos leis. E essas leis que fazem com que a gente consiga viver em harmonia. Consiga fazer com que o trânsito flua sem ninguém ter um acidente. De vez em quando ainda tem, né? Então, é interessante, sim, que exista o Estado, essas leis, para que a gente consiga viver em paz. Então, os hebreus em Canaã, eles são administrados por juízes, certo? Se vocês observarem aqui, nessa obra que foi feita, aqui nós temos uma mulher. Essa mulher aqui, gente, é Débora. Débora, ela foi uma juíza em Israel. Por que, gente, ela foi uma juíza em Israel? Imagina Petrolina, mais de 200 mil pessoas, e não ter uma figura política para representar. Seria uma bagunça. Então, foi basicamente o que aconteceu com os hebreus. Chegaram muitos, o povo já não sabia quem era hebreu, quem era cananeu. Então, foram chamados líderes religiosos e políticos, que são os juízes, tá? Eles tinham poderes religiosos e tinham poderes políticos. Então, os principais juízes foram Sansão, Gideão, Samuel, Otoniel e Débora, certo? Os hebreus e os cananeus, eles se unem para enfrentar os filisteus. Nasce, então, aí o estado de Israel, que é governada por Saul, que foi nomeado rei. Então, gente, ó, só deixa eu terminar aqui, meu amor. Os hebreus e os cananeus, eles já estavam dividindo o mesmo território. Os filisteus também estavam, porém os filisteus, crianças, eles não eram um povo tão da paz assim. Eles queriam entrar em conflitos, queriam entrar em guerras, até porque os filisteus, eles tinham já um poder de guerra diferente dos cananeus, então os cananeus, tipo, eram os mais fraquinhos. Só que aí tem aquele ditado, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Os hebreus se aliaram com os cananeus, tá? Para guerrear contra os filisteus, tá? Aí vou juntar hebreu com cananeu, a gente vai formar um novo povo. Como é que a gente vai chamar esse povo? Como é que a gente vai chamar essa cidade? Aí, não, vamos chamar de Israel. Pronto, aí nasceu o estado de Israel, cidade-estado de Israel, que foi a junção do povo hebreu e dos cananeus, tá bom? E nomearam um rei. Gente, eles sempre têm que nomear rei, não podia viver numa democracia, não. Não, vamos nomear um rei que vai nos liderar. E chamaram Saul, certo? Só que aí, os hebreus, eles perderam. Nesse caso aí, os israelitas já, né? Eles perderam contra os filisteus. É por isso que depois, quando vem Golias, ele já vem assim, tipo, cheio de si. Ah, somos os maiorais. Porque os hebreus já tinham perdido para eles uma vez. Só que a derrota foi tão pesada para Saul, que Saul, ele comete suicídio, tá? Foi pesado demais aí para ele. Então, o que aconteceu? Após a derrota para os filisteus e a morte do rei Saul, Israel se divide. Tá, a gente se juntou, pessoal, pra gente guerrear, só que a gente perdeu. Então, vai pro seu lado que eu vou pro meu. Foi assim. Então, Israel, ela foi dividida. Então, quando Davi, ele chega ao poder na parte sul de Israel, ele começa, gente, a unificar, tá? Depois da sua vitória contra o exército filisteu, então, Israel começa de novo esse processo de unificação. Opa, nós ganhamos, nós temos chance, somos um bom povo junto. E começaram a se unir. Essa história, eu até comentei com vocês, que Davi versus Golias não era necessariamente um homem contra um gigante. Isso daí é uma analogia. Porque o exército de Israel era mínimo, era comparado ao menino, Davi, tá? E o exército dos filisteus era muito grande, já era um povo que tinha muita prática com guerra, então era comparado a um gigante da guerra, tá? Mas não rolou muito bem esse negócio segundo a Bíblia, na verdade, segundo os estudos históricos, não rolou muito isso de ser um menino de tipo do meu tamanho, 1,60 m contra um cara de 4 metros, tá? Isso era só uma analogia. Então, gente, o filho de Davi, tá? Davi, ele, claro, não viveu para sempre. Quando ele morreu,
o filho de Davi, Salomão, assume. Salomão administra muito bem, top, um administrador muito bom. Fez um monte de obra, ai meu nariz, fez um monte de obra, fez uma conta extrema no governo, o governo dele estava devendo até os cabelos da cabeça, porque ele fez muitas obras públicas, muito palácio. Gente, o governo de Salomão foi riquíssimo, tá? Riquíssimo. Só que gerava manutenção, né? Imagina só, você tem uma Ferrari, uma Lamborghini, um carro desse para manter é caríssimo. Tem manutenção, se quebrar uma peça. Então, quanto maior o seu patrimônio, mais você tem que gastar. E foi o que aconteceu. Salomão meteu brasa, castelo, um monte de coisa. E o povo, opa, Salomão, vamos com calma aí. E Salomão metendo a gastar. Oxe, deixou um monte de dívida, obras aí que a população tinha que contribuir mais, contribuir entre aspas, que era obrigada a pagar. Então, mesmo tendo feito um bom trabalho, Salomão ele foi meio insensato nessa parte, certo? Então, começou o povo, opa, por que eu vou ter que trabalhar 3 vezes mais para pagar uma conta que é de Salomão, que não é minha? Porque por acaso eu não moro no palácio, não vou pagar. Então, aí começaram as revoltas, tá? E aí, ó, Salomão morreu. Então, quem é que fica no lugar? Oxe, muito simples. O filho de Salomão, Jeroboão e Roboão. Só que não era simples assim. Os dois queriam assumir o reinado. Então, o que acontece? Divisão, porque o povo não sabe se juntar, só quer saber de dividir, né? Vamos dividir. Tu fica com tua parte, com quem te apoiar. Reino de Israel, 10 tribos apoiaram o reino de Israel, que era de Jeroboão. E só 2 apoiaram o reino de Judá, que tinha como capital Jerusalém e que era governada por Roboão, tá bom? Então, esses 2, gente, brigaram pelo poder, dividiram Israel de novo. Inclusive, foi por culpa deles que Israel foi invadida de novo, porque se eles tivessem ficado junto, não tinha sido invadida. Começou a instabilidade. Começou o pessoal, meu Deus, eu vou pro reino de quem? Opa, os assírios que já estavam de olho em Israel, quer saber, eu vou aproveitar e vou invadir. Invadiram Israel. Os assírios, especialistas em guerra, destruição e morte, tá? Só que aí o reino de Judá, mesmo tendo 2 tribos, resiste. Mas logo o reino de Israel não, viu? As 10 tribos, ó, destruídas. Só que aí o reino de Judá conseguiu se manter firme. Só que foi invadida pelos babilônicos, que nós sabemos que os babilônicos, Nabucodonosor, ele participou de muitas guerras, tá? Inclusive na conquista do reino de Judá, tá bom? E aí, logo depois que os babilônios estão lá em Israel, chegam os persas e dizem, ó, acabou, já invadi a Babilônia e agora também vou invadir Israel. E aí os babilônicos, que tinham invadido Israel, que eles eram opressores, agora são oprimidos. Agora também são escravos dos persas. Que inclusive é o nosso próximo capítulo. A gente vai ver esse império persa que estava dominando todo mundo. O último mapa, para falar aqui sobre o território que foi ocupado. Jeroboão e Roboão dividiram o reino em 2, gente. Era um reino bem grande. Aí ficou Judá e ficou Israel. Eles dividiram, tipo aqui, cortaram. Não foi muito interessante porque os assírios invadiram, né? Gente, encerramos. Espero ter dado para revisar.